16 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 96. O inimigo de um inimigo é um amigo. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Por outro lado, Yi Sheng esperava há muito tempo que os quatro viessem. Isto é estranho. Eles se foram há tanto tempo, mas por que ainda não voltaram? Logicamente falando, eles tiveram mais do que suficiente para lidar com aquele pirralho fedorento. Eu até pedi eles que trouxessem artefatos mágicos do tipo água para combater o pássaro Luan vermelho daquele pirralho fedorento. E Lin Seng imediatamente se sentiu um pouco desconfortável. Quando ele relembrou sua batalha com a Lin Bai, ele não pôde deixar de dizer: essa pessoa é um pouco estranha. Poderia ter acontecido alguma coisa com os quatro? Yi Sheng balançou a cabeça e disse: isso é impossível. Se fosse qualquer outra pessoa, Yi Sheng poderia não ter certeza. Essas quatro pessoas eram seus braços direitos e seus níveis de cultivo eram alguns níveis mais altos que os de Lin Bai. Para estar no lado seguro, ele até pediu que eles atacassem juntos. Não importa como ele olhasse para isso, Lin Bai não seria capaz de escapar, mesmo que tivesse asas. Logo, as notícias voltaram. Eles encontraram 4 cadáveres na floresta densa, não muito longe do pavilhão de coleta de espíritos. As expressões de Yi Sheng e Lin Seng mudaram. Parece que subestimamos esse pirralho. E Lin Seng socou a parede, sua expressão cheia de má vontade. Então o que devemos fazer agora? De acordo com as últimas notícias, esse pirralho já se encontrou com a Associação de Alquimistas. Não podemos fazer nada com ele por um tempo. Afinal, não faria sentido atacá-lo no território da Associação Alquimista. Não importa o quão indignado Lin Seng estivesse, ele só poderia aceitar isso. Devemos contar ao tio sobre isso. Yi Sheng balançou a cabeça. Houve um momento de culpa em seu rosto. Se Fan soubesse que ele estava agindo pelas costas, não ouvisse suas ordens e secretamente fizesse um movimento em Lin Bai, ele inevitavelmente seria repreendido. Esqueça. É melhor não contar a ele. De qualquer maneira, não tivemos sucesso e isso não afetará nada. Mesmo que Lin Bai saiba que fizemos um movimento, o que ele pode fazer? Será que ele ainda quer nos encontrar? Enquanto pai e filho discutiam, o olhar de Yi Sheng ficou frio. Quem está na porta? Mostre-se. Ao mesmo tempo, uma grande força correu em direção à porta. A porta foi aberta abruptamente e uma figura esguia entrou cambaleando. Era uma jovem criada com uma bandeja na mão. Ela falou enquanto tremia. Mestre, estou aqui para entregar remédios ao jovem mestre. O olhar de Yi Sheng era como uma espada afiada varrendo seu corpo. A criada tremia de medo, como uma codorna assustada. Ela nem se atreveu a respirar alto. Então por que você está parado na porta sorrateiramente? Serva. Depois que Lin Seng viu sua aparência claramente, ele disse com indiferença: pai, é uma jovem criada em meu quarto. Não é nada. Yi Sheng então disse: já chega. Coloque o remédio aqui e vá embora. A criada então saiu com cuidado. No entanto, à noite, quando não havia ninguém por perto, ela apareceu no quarto de Yi Shuyan. Eu sabia que com o temperamento deste pai e filho, como eles poderiam deixá-lo escapar tão facilmente? No entanto, sua força superou minhas expectativas. Inicialmente, depois de saber que não apenas os meridianos de Lin Seng foram completamente destruídos, até mesmo seu nível de cultivo estava prestes a despencar, Yi Shuyan ficou extremamente grato a Lin Bai. Só então ela falou por ele no começo. No entanto, quem teria pensado que Lin Bai seria realmente capaz de refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série? Ela originalmente queria destruí-lo, mas ainda não havia conseguido. Imediatamente, ela se sentiu um pouco arrependida. Naturalmente, ela não lhe mostrou nenhuma piedade. Agora, parecia que havia outro ponto de inflexão no assunto. Tudo bem, você pode voltar primeiro. Não deixe que outras pessoas descubram e suspeitem. A serva saiu apressadamente enquanto Yi Shuyan estava calculando em seu coração.
O inimigo de um inimigo é um amigo. Ser capaz de escapar das mãos de Lin Sen uma e outra vez, e até mesmo escapar com segurança da família Yi, foi o suficiente para mostrar a força dessa pessoa. Além disso, ele agora havia entrado na Associação Alquimista. Talvez eu devesse fazer contato com ele. Talvez ele possa me ajudar. Neste momento, Lin Bai não sabia que estava sendo alvo de Shuyan. Ele estava atualmente capinando no campo medicinal. Shen Yan provavelmente ficou chocado com ele. Ele não se recuperou por um tempo. Ele atribuiu a ele uma tarefa aleatoriamente e jogou para ele uma enciclopédia de plantas medicinais. Então, ele saiu. O campo medicinal estava cheio de energia espiritual e não havia ninguém por perto. Lin Bai pensou um pouco e convocou os três pequenos. Provavelmente porque não saíam há muito tempo. Little Green, Little Red e Little Black pareciam estar muito ativos, pulando para cima e para baixo no campo medicinal. Lin Bai estava pronto para meditar e cultivar. Esse livro de plantas medicinais foi há muito esquecido por ele. Ele disse aos três pequeninos: se um estranho se aproximar, lembre-se de me avisar. Little Green assentiu humanamente. Os níveis de cultivo de Little Green e Little Red já eram muito altos. A ruivinha estava no céu, então podia ver tudo por aqui. Seria o primeiro a saber se alguém chegasse perto deste lugar. Portanto, Lin Bai ficou extremamente aliviado. Ele rapidamente entrou em estado meditativo e não prestou mais atenção nas coisas ao seu redor. Ele só parou de acordar quando sua vida estava em perigo. No entanto, Lin Bai não percebeu que, não muito longe, havia um par de olhos do tamanho de feijões verdes observando tudo silenciosamente. Logo depois, eles se enterraram no chão. Quando Lin Bai abriu os olhos novamente, ficou chocado com a cena à sua frente. O campo medicinal originalmente limpo tornou-se uma bagunça. Essas preciosas ervas medicinais ou foram quebradas na cintura, ou as raízes e as folhas foram separadas. O chão estava cheio de folhas bagunçadas e até o solo havia sido escavado. Havia um buraco negro nele, como se tivesse passado por uma tempestade. O que está acontecendo? Little Green saiu de algum canto. Tinha ficado cinza. Suas escamas verdes estavam cobertas com muito solo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 97. Campo de ervas devastado. Até o Little Black era o mesmo. O casco da tartaruga negra estava coberto de terra amarela. A ruivinha era a única em melhor estado. Apenas suas garras estavam cobertas de terra. Olhando para o campo de ervas bagunçado e a situação dos três pequenos, Lin Bai não sabia se ria ou chorava. Vocês estão trabalhando nos campos. Ele ainda não sabia como explicar essa situação para Shen Yan. As têmporas de Lin Bai não puderam deixar de se contrair, e ele imediatamente sentiu algum arrependimento em seu coração. Um olhar culpado passou pelos olhos de Little Green, e Silvo, sibilou e cuspiu a língua, então correu pelo chão. O pássaro Luan vermelho ao lado também foi estimulado por algo e começou a persegui-lo. Suas garras afiadas arranharam o chão. Os dois perseguiram um ao outro assim. Ainda havia um pequeno pedaço de planta medicinal no campo de ervas, mas agora todas estavam mortas. Não sobrou nada e até as últimas folhas caíram. Talvez Little Black quisesse se juntar a eles, mas seus movimentos eram muito lentos e não conseguiam acompanhar o passo de Little Green e Little Red. No final, encontrou um buraco negro e se enterrou, revelando apenas os olhos que eram do tamanho de vagens. Ninguém sabia o que significava. Lin Bai olhou para ele sem expressão e encontrou os olhares expectantes de Little Green e Little Red. Então você está tentando me dizer que fez isso com o campo de ervas enquanto estava jogando? O pequeno verde e o pequeno vermelho balançaram a cabeça. Assim que eles estavam prestes a encobri-lo novamente, eles ouviram uma voz masculina trêmula. Você, Shen Yan se aproximou com um caldeirão medicinal na mão. Fora isso, ele tinha outras ferramentas. Olhando para o campo de ervas que não tinha um pedaço de erva boa, sua visão escureceu e ele quase pensou que estava alucinando. O que está acontecendo? A expressão de Lin Bai de repente ficou um pouco estranha. Bem, na verdade, isso foi um acidente.
Minha centenária poria cocos de 7 estrelas. E a fritilária prateada cuidadosamente cultivada. O platicodon de 5 cores também se foi. Esperei algumas temporadas antes que o Bazi pudesse dar frutos. Como é que não há frutas? A voz de Shen tornou-se cada vez mais alta, assustando os pássaros não muito longe. A expressão de Lin Bai tornou-se ainda mais culpada. Eles geralmente são muito obedientes. Não sei o que há de errado com eles hoje. Se fosse qualquer outra pessoa, Shen teria perdido a paciência há muito tempo. No entanto, a pessoa que estava na frente dele era Lin Bai. Ele queria se concentrar em prepará-lo. Em poucos dias, ele teria que lutar contra o discípulo de Zhonggaoran em seu lugar. Shen suspeitava profundamente que Lin Bai foi enviado pelos céus para derrotá-lo. Ele respirou fundo e disse: esqueça. Você não precisa se preocupar com o campo de ervas. Venha comigo. Ele mal podia esperar para deixar este lugar. Ele estava com medo de que, se olhasse para o campo de ervas bagunçado novamente, desmaiaria no local. Depois que eles saíram, ninguém percebeu que uma sombra fantasmagórica apareceu. Era muito pequeno e discreto. Em um piscar de olhos, ele desapareceu no campo de ervas próximo a ele. Shen não se atreveu a deixar Lin Bai ficar mais no campo de ervas. Se o seu alicerce não for bom, o trabalho árduo pode compensá-lo. Eu só vi você refinar pílulas uma vez. Vamos ver como você se sai com as outras pílulas. Eu preparei as fórmulas das pílulas e os ingredientes para você. Vendo que Lin Bai estava prestes a refinar as pílulas, Shen o interrompeu. Ele queria dizer que era realmente mesquinho tirar um caldeirão quebrado tão pequeno. Você deve saber que um bom caldeirão de refino de pílula tem um grande impacto sobre se a pílula é refinada com sucesso e o efeito final da pílula. Pode até afetar a qualidade da pílula. Acho que você deveria mudar isso. Se Zhonggaoran e os outros vissem, eles poderiam dizer que ele não poderia nem comprar um caldeirão melhor para deixar Lin Bai usar e deu a ele um tão esfarrapado. A luz que brilhou em sua mão estava transbordando de cores. Um pequeno caldeirão completamente transparente apareceu. Padrões misteriosos foram enrolados ao redor do corpo do caldeirão. Junto com as flutuações da poderosa formação da matriz, era óbvio que não era um item comum. O rosto de Shen revelou uma expressão de dor. Você pode usar este primeiro. Garanto que será muito melhor do que o caldeirão preto que está na sua mão. Quem teria pensado que Lin Bai realmente balançaria a cabeça e rejeitaria suas boas intenções? Já estou acostumado a usar este caldeirão. Se fosse qualquer outro caldeirão, poderia não ser conveniente. Além disso, eu não seria capaz de refinar uma pílula de reabastecimento espiritual de grau 7 com ela? Acho que não deve ser um problema. Vendo que ele era insistente, Shen não disse mais nada. Sob seu olhar, Lin Bai calmamente começou a refinar a pílula. Ele havia escolhido pílulas de baixo teor, então refiná-las não era difícil. Os movimentos individuais de Lin Bai estavam um pouco enferrujados, mas ele era extremamente proficiente no controle do fogo. Olhando para a chama na palma da mão de Lin Bai, parecia uma chama comum sem temperatura. Então, luzes douradas e vermelhas se entrelaçaram, revelando levemente uma pressão, mas também mostrando sua extraordinariedade. Shen não pôde deixar de perguntar com curiosidade: que tipo de chama é essa? A chama simbiótica da minha fera de estimação. Shen assentiu. Não admira que seja assim. Mesmo que uma pessoa comum obtivesse uma chama rara, ela ainda precisaria de algum tempo para se acostumar com ela. Isso evita muitos problemas. Havia muitas chamas raras no continente. Havia chamas raras de baixo ou alto grau. Alguém teria que pagar um certo preço se quisesse domar e armazenar a chama dentro de seu corpo. Seria bom se fosse uma chama rara leve, mas uma chama rara do tipo selvagem pode ferir gravemente uma pessoa e pode até mesmo ser fatal. No entanto, ao refinar as pílulas, as chamas eram indispensáveis. Quanto maior o grau de chama, melhor a qualidade da pílula. Assim, alguns alquimistas arriscariam suas vidas para optar por se fundir com a chama rara. Vendo que tudo estava indo bem do lado de Lin Bai,
Não deveria haver mais problemas. Finalmente trouxe algum conforto para Shen Yan. Embora a base de Lin Bai não fosse boa, a situação atual mostrava que sua habilidade prática não era ruim. Então você pode praticar lentamente aqui. Vou primeiro ao campo de ervas. Shen Yan pensou em seu campo de ervas devastado e não pôde deixar de sentir um frio no coração. Neste momento, Lin Bai era o único que refinava as pílulas na sala de equipamentos. Havia também muitos caldeirões colocados ao lado dele. Eles provavelmente foram usados para praticar e não eram particularmente valiosos. Ei, neste momento, ele de repente ouviu uma gargalhada. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 98. O tolo que apareceu de repente do nada. Uma gargalhada de repente soou na silenciosa e vazia sala de alquimia. Foi realmente assustador. Lin Bai olhou em volta e não encontrou mais ninguém. Ele franziu a testa e perguntou: quem é? A risada parou de repente e ele não pôde deixar de suspeitar que alguém estava pregando uma peça. O pequeno caldeirão preto flutuava no ar. Lin Bai não sabia se era seu equívoco, mas sentiu que a cor em sua superfície parecia ter desbotado muito. Era como se a camada de casca negra que a envolvia tivesse arrancado algumas camadas. Ele estendeu a mão para tocá-lo, mas não sentiu nenhuma mudança. Ei, neste momento, o riso soou novamente. Desta vez, foi difícil ignorá-lo. Lin Bai seguiu o movimento e se aproximou, querendo ver quem estava tão entediado. O som veio de um canto da sala de alquimia. Havia uma pilha de coisas inúteis espalhadas ali. Parecia bagunçado e a luz era muito fraca. Assim que Lin Bai se aproximou, uma sombra negra disparou de dentro. Apontou para o pequeno caldeirão flutuando no ar e riu sem parar. O cabelo dessa pessoa estava desgrenhado e sujo. Não se sabia há quanto tempo seu cabelo não era lavado. Eram como ervas daninhas, quase com nós. Seu rosto não podia ser visto com clareza e as roupas de seu corpo também estavam bagunçadas. Lin Bai perguntou novamente: quem é você? Quem é você? Essa pessoa também perguntou. Ele chupou os dedos e olhou para Lin Bai com um olhar ardente. Mais precisamente, ele estava olhando para a pequena fornalha quebrada flutuando no ar. Caldeirão! Essa pessoa gritou. Então, ele bateu palmas novamente e suas mãos fizeram gestos aleatórios no ar. Que grande, grande caldeirão! Você vai refinar uma pílula mágica. Vendo que ele era incoerente, Lin Bai ficou confuso. Ele não pôde deixar de perguntar: quem é você? Por que você está aqui? No entanto, essa pessoa não parecia ouvi-lo. Ele estava resmungando para si mesmo, e Lin Bai não sabia sobre o que ele estava resmungando. Lin Bai ouviu atentamente. Não era nada mais do que palavras como caldeirão, refinamento de pílula e fugir. Ele ia e voltava, mas as frases não faziam sentido. Ele parecia um tolo. No entanto, Lin Bai ficou um pouco confuso. Por que um tolo apareceria em um lugar como a Associação de Alquimia? Aquele tolo era muito bem comportado. Depois que ele saiu, ele só falou para si mesmo. Então, ele olhou diretamente para Lin Bai. Seu olhar era etéreo e ninguém sabia para onde ele estava olhando. Vendo isso, Lin Bai não se incomodou com ele. Ele continuou a refinar pílulas. As chamas de sua palma iluminaram todo o salão. Era como se um pequeno sol estivesse nascendo. A pequena fornalha quebrada flutuava no ar e estava iluminada com alguma cor quente. A luz fluindo girou e uma escritura realmente apareceu no corpo do caldeirão. Em um instante, desapareceu sem deixar vestígios. Até Lin Bai não percebeu, mas tudo isso foi visto pelo tolo ao lado dele. Uma pequena chama parecia flutuar nas profundezas de suas pupilas, queimando cada vez mais forte. Lin Bai podia sentir levemente o cheiro da fragrância medicinal. Quando a pílula estava prestes a ser refinada com sucesso, ele ouviu um grito ensurdecedor no momento crítico. Ele ficou tão chocado que suas mãos estavam um pouco instáveis. Ah! O tolo originalmente quieto ao lado dele de repente parecia ter sido estimulado por alguma coisa. Ele gritou loucamente e bateu a cabeça contra a parede, fazendo sons de batidas. Ei, o que há de errado com você? Lin Bai estava preocupado que algo pudesse acontecer com ele,
Então ele rapidamente o deteve. Só então ele notou que a temperatura no corpo do tolo era terrivelmente alta. Era como uma fogueira de carvão queimando, e parecia que a fumaça ainda estava saindo. O rosto do tolo estava completamente vermelho e ele revelou uma expressão de dor. Sua cabeça estava coberta de suor e seu cabelo grudado no rosto. Assim que Limba estava prestes a pedir ajuda, o tolo de repente agarrou seu pulso. Seu rosto estava coberto de sujeira. Ninguém sabia qual era sua verdadeira aparência, mas seus olhos eram terrivelmente brilhantes. Podia-se ver vagamente pequenas bolas de chamas queimando. Limba encontrou o par de olhos claros em preto e branco. Ele não podia acreditar que este era o olhar de um tolo. Era claro e nítido, como se nada pudesse se esconder de seus olhos. No entanto, no segundo seguinte, ele voltou a ser o que era. Eu sei quem você é. Você é o irmão sênior mais velho. O tolo agarrou o pulso de Limbai com força. Sua força era tão forte quanto pinças de ferro. Então, ele acenou com a cabeça e disse: Sim, você é o irmão mais velho. A pessoa que tem este caldeirão é o irmão mais velho. Que irmão mais velho? Você pegou a pessoa errada. Limbai queria se libertar. Inesperadamente, a mão do tolo não se mexeu. Desta vez, ele usou seu poder espiritual, mas a mão do tolo parecia estar colada em seu pulso. Não, você é o irmão mais velho. Você tem este caldeirão. O mestre disse isso. Não, onde está o mestre? Quem é meu mestre? O tolo começou a falar incoerentemente novamente, o que deixou Limba um tanto confuso. Os dois se entreolharam, e então o tolo de repente soltou sua mão. Mestre está desaparecido. Eu vou encontrar o mestre. De repente, ele correu para a porta e jogou algo para trás. Este é um presente para o irmão mais velho. No momento em que Limbai o perseguiu, ele já havia partido. Isso foi muito estranho. Estava vazio lá fora. Em apenas alguns segundos, o tolo havia desaparecido sem deixar vestígios. Sua aparição e partida foram inexplicáveis ao extremo. Limbai olhou para a coisa em sua mão. Era uma garrafa de porcelana suja cuja cor não se via. Limbai hesitou por um momento, mas ainda abriu para dar uma olhada. Algumas pílulas douradas rolaram em sua palma, e uma estranha fragrância medicinal flutuou no ar, acompanhada por uma rica energia espiritual. Pílulas de energia espiritual de grau supremo. Consumi-los poderia aumentar rapidamente o cultivo de alguém, e também era um efeito permanente sem sequelas. Lá fora, era uma existência inestimável. Uma pílula valia 1000 ouro, para não mencionar um frasco deles. As pupilas de Limbai se contraíram e ele rapidamente fechou a tampa da garrafa. Só então a energia espiritual não se espalhou. Olhando para a pílula em sua mão, seus olhos se encheram de perplexidade. Quem era aquele tolo e por que ele tinha pílulas tão preciosas? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 99. Um tolo estranho com a habilidade atual de Limbai. Ele definitivamente não poderia refinar tal pílula. Era extremamente raro no mercado e poderia ser considerado algo que só poderia ser encontrado por acaso. Como um tolo poderia possuí-lo? Era algo que não podia nem ser roubado, muito menos roubado. Não pode ser que o tolo tenha refinado ele mesmo, certo? Limbai balançou a cabeça, sentindo que essa ideia era um tanto risível. Não era apenas um tolo louco, seu discurso também era incoerente. Nesse estado, mesmo que ele pudesse refinar as pílulas, seria um problema se as pílulas fossem comestíveis. Ele guardou cuidadosamente as pílulas para evitar que outras pessoas descobrissem. Neste momento, um cheiro estranho veio dele, como se algo tivesse sido queimado. Só então Limbai percebeu que ainda estava refinando pílulas. Ele virou a cabeça e olhou para trás. A pequena fornalha quebrada não era administrada por muito tempo. As plantas medicinais lá dentro estavam carbonizadas há muito tempo. Os efeitos medicinais foram completamente perdidos. O que restou foi uma bola deformada. Ele não sabia o que era, mas parecia um pouco miserável. Shen acabara de lidar com os assuntos do campo das ervas. Não foi fácil para ele aceitar esse grande golpe. Quando ele se virou, ele queria ver como Limbai estava refinando as pílulas.
Era provável que ele já tivesse concluído. Ele não esperava que Lin lhe desse uma surpresa tão grande novamente. Esta é a pílula que você refinou? Shen Yan olhou para o objeto preto e sentiu que era um tanto irritante para seus olhos. Muito menos uma pílula, até mesmo alguém acreditaria que era um veneno. Duas coisas consecutivas o fizeram duvidar se era certo ou errado escolher Lin Bai. Desde o início até agora, nada tinha corrido bem. Será que você teve tanto sucesso em refinar a pílula espiritual de reabastecimento de grau 7 por causa da sua sorte? Shen Yan disse com dificuldade. Não era de admirar que ele fizesse tal pergunta. Lin Bai explicou. Não, fui interrompido quando estava refinando a pílula agora. Por um momento, não prestei atenção na temperatura e no forno, então falhei. Há um tolo aqui? Seu cabelo é extremamente longo e seu rosto não pode ser visto claramente. Ele fala loucamente. Shen Yan deu um suspiro de alívio. Então essa é a razão. Eu quase pensei que você não poderia refinar uma pílula medicinal tão simples. Quando ouviu Lin Bai perguntar sobre esse tolo, ele se sentiu um pouco estranho e disse: o tolo geralmente está no topo da montanha. Porque ele veio para a sala de refino de pílulas hoje. Pelas palavras de Shen Yan, Lin Bai finalmente soube que o sobrenome desse tolo era Li. Porque ele era estúpido e louco, todos simplesmente o chamavam de tolo. Ele não refutou e apenas sorriu. O seguinte endereço se espalhou. Como resultado, ninguém sabia qual era seu nome completo. Ele era originalmente um membro. Por que a Associação de Alquimistas o aceitaria? Será que ele tem alguns parentes aqui? Shen Yan balançou a cabeça para mostrar que não sabia. Eu também não sei a identidade dele. De qualquer forma, quando cheguei aqui, ele já estava aqui. O tolo Li estava sozinho. Como ele poderia ter parentes? Ele correu por todas as montanhas e planícies, e ninguém se preocupou com ele. Ao ouvir isso, Lin Bai ficou ainda mais intrigado. Logicamente falando, a Associação Alquimista não era algum tipo de instituição de caridade. Como eles poderiam aceitar um tolo cuja identidade e história eram um mistério? No entanto, algumas pessoas disseram que ele já foi o membro mais talentoso aqui. Depois disso, ele parecia ter sofrido algum tipo de trauma e ficou louco assim. O presidente sentiu que ele era lamentável, então simplesmente o deixou em paz. De qualquer forma, embora o tolo Li seja louco, ele geralmente é muito quieto. Ele fica em um lugar e não sai. No máximo, ele dirá algo que as pessoas não entenderão e não causará problemas para todos. Os outros não se importam. Depois de ouvir a história de Shen Yan, as dúvidas no coração de Lin Bai tornaram-se cada vez mais profundas. Ele não pôde deixar de perguntar: quais poucas pessoas na Associação de Alquimistas podem refinar uma pílula de Ki espiritual de grau extremo? Shen Yan olhou para ele surpreso. Quantos? Já é bom ter um. Em toda a Associação Alquimista, apenas o presidente pode refiná-lo. No entanto, ele não o faz há muito tempo. Pensando nas pílulas medicinais de grau extremo que o tolo lhe deu a ele, e ainda era um frasco inteiro, Lin Bai ficou ainda mais curioso sobre o tolo Li. No entanto, ele não podia contar a Shen Yan sobre isso. Caso contrário, ele e o tolo Li estariam em perigo. Não era incomum as pessoas matarem outras por possuírem um tesouro. Era melhor ser cauteloso mesmo na associação alquimista. Vendo que Lin Bai estava bastante preocupado com o tolo Li, Shen Yan não pôde deixar de dizer: ele é apenas um tolo. Você parece estar bastante preocupado. Lin Bai balançou a cabeça e disse: estou um pouco curioso. A princípio, pensei que ele fosse um discípulo aqui. Shen Yan sorriu e não levou isso a sério. Ainda há um grande número de quartos vazios no meu pátio. Se não quiser ficar, há muitos quartos na associação. Para a conveniência de aprender, você quer se mudar da família Shao para cá? Essas palavras atingiram o coração de Lin Bai. Afinal, a família Shao tinha muita gente e muitos olhos. Seria inconveniente para ele. Embora houvesse um grande número de pessoas na associação de alquimia, sua área era extremamente grande. Além disso, havia muitas árvores na montanha e no sopé da montanha. Se alguém prestasse muita atenção,
Sempre poderia encontrar um local adequado para cultivar. Definitivamente seria melhor para Shen Yan dizer isso para a família Shao do que para ele. A família Shao não se recusaria a deixá-lo ir, então Lin Bai concordou sem hesitar. A família Shao recebeu a notícia. Embora eles estivessem um pouco relutantes, eles não tiveram escolha a não ser concordar. A expressão de Xiao Feng estava cheia de emoção. Eu não esperava que esse Lin Bai tivesse tanta sorte. Ele realmente entrou na Associação Alquimista. O terceiro ancião conhecia alguém da Associação Alquimista, então disse com desaprovação: e daí se ele fizer isso? Esse Shen Yan é apenas um alquimista de quinta série. Ouvi dizer que ele até concordou com o desafio de Zongaoran. A competição será realizada em breve. Mas mesmo assim, ainda temos que prestar atenção a essa pessoa. Tenho a sensação de que ele não é simples. Até o momento, ainda não haviam descoberto o paradeiro do assassino. Os olhos de Xiao Feng estavam sombrios. O mais importante agora é encontrar o assassino o mais rápido possível. Tantos dias se passaram, mas não vimos uma única pessoa. Não importa o método que usarmos, devemos encontrá-lo no próximo mês. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 100. Tome pílulas. Subir de nível. Shen Yan parecia ter recebido uma mensagem urgente. Ele disse a Lin Bai para estudar o básico antes de deixar a Associação Alquimista. Lin Bai o enviou até o meio da montanha, mas ele não voltou para a sala de refino de pílulas por onde veio. Em vez disso, ele foi para a densa floresta na parte de trás da montanha. A energia espiritual aqui não era abundante em comparação com outros lugares, então não havia muitas ervas medicinais plantadas aqui. Não havia muitas pessoas por perto. Presumivelmente, ninguém o encontraria cultivando aqui. Lin Bai pensou nas pílulas medicinais que Tolo lhe dera da última vez, então ele decidiu encontrar um lugar isolado para tomá-las. Afinal, se alguém o visse acidentalmente, ele não seria capaz de explicar, mesmo que tivesse uma boca. Ele abriu as pílulas medicinais e uma rica fragrância medicinal invadiu suas narinas. Todo o seu ser foi sacudido, e até mesmo Little Green, Little Red e Little Black tinham olhares de inveja em seus rostos. Eles tiveram um desejo de experimentá-lo. Os olhos e as mãos de Little Red eram rápidos. Ela pegou da mão de Lin Bai, mas foi interrompida por ele. Vocês não podem comer isso. Não que Lin Bai fosse mesquinho e não quisesse dar a eles. Só que ele tinha um sistema de transmissão de cultivo. Se essas pílulas fossem dadas a ele para engolir, os efeitos seriam maximizados e ambas as partes se beneficiariam com isso. Little Rei relutantemente colocou as pílulas em sua mão. Lin Bai acariciou as penas vermelhas ardentes. Seja bom. Vou compartilhar meu cultivo com vocês mais tarde. Depois de confortar os três pequenos, Lin Bai engoliu a pílula. Imediatamente, uma corrente quente surgiu em seu dantian. Parecia que todo o seu corpo foi jogado em uma fonte termal. Todos os poros de seu corpo foram abertos e a energia espiritual continuou a penetrar e inundá-lo. Ao mesmo tempo, havia também uma sensação de acidez e inchaço. Foi a expansão externa dos meridianos em seu corpo pela energia espiritual. Se os meridianos de Lin Bai eram como rios, então essa majestosa energia espiritual era como um oceano. A terra transbordou de seu corpo. O Qi dourado começou a flutuar no ar. Fios de energia espiritual como fogos de artifício floresceram intensamente e cercaram o corpo de Lin Bai. A energia espiritual estava quase solidificada. Incontáveis pequenos pontos de luz espalhados nas folhas ao lado dele. As plantas originalmente comuns ganharam um pouco de espiritualidade. Ao lado deles, o pequeno verde e o pequeno vermelho já eram como cavalos selvagens que haviam perdido as rédeas, perseguindo essas luzes e inalando-as em seus estômagos. Mesmo preguiçoso, que se movia lentamente, não podia deixar de colocar sua cabecinha para fora e dar uma mordida de cada vez. Embora a energia espiritual transbordante não fosse tão eficaz quanto engolir uma pílula diretamente, era melhor do que nada. Os poucos estavam se divertindo muito. Depois que Lin Bai digeriu completamente os efeitos da pílula, a luz dourada ao seu redor se dissipou. Ding!
O anfitrião passou 5 anos de cultivo para Little Grain. 10 vezes de retorno foi acionado com sucesso. O anfitrião ganhou 50 anos de cultivo. Ding. O anfitrião passou 7 anos de cultivo para Little Red. 9 vezes de retorno foi acionado com sucesso. O anfitrião ganhou 63 anos de cultivo. Dragão Divino Suizing Tail subiu de nível. O elenco de Nuvens e Chuva subiu de nível. Dragon Roar Ninjaven subiu de nível. Little Red alcançou chamas ardentes queimando os céus. Little Red alcançou flor de prata da árvore flamejante. Little Red alcançou Elfire. Luzes verdes, vermelhas e pretas riscaram o ar uma após a outra enquanto os três flutuavam no ar. Se alguém estivesse em um lugar alto neste momento, eles definitivamente perceberiam que uma luz divina apareceu de repente onde Limbai estava. A energia espiritual aqui superou qualquer local da montanha. Infelizmente, foi passageiro. O mais importante era que o pequeno pedaço de céu havia escurecido. Grandes nuvens estavam se reunindo rapidamente e entrincheiradas no céu. Na verdade, eles formavam levemente a forma de um dragão. O rugido do dragão sacudiu a floresta da montanha e até o ar ficou úmido. Pequenas gotas de água caíram nos galhos das árvores. Era como se um verdadeiro dragão lançasse nuvens e chuva. Limbai observou a figura de Little Grain crescer lentamente. Os 2 pequenos chifres em sua cabeça também cresceram bastante. Embora ainda parecesse pequeno e requintado, dobrou de tamanho em comparação com antes. Neste momento, ainda não era considerado um verdadeiro dragão. Sua aparência era um pouco mais próxima da de um dragão de inundação. As escamas de seu corpo ficaram mais claras e brilhantes, como se fosse o céu depois da chuva. Ao mesmo tempo, eles também se tornaram mais nítidos e duros. Limbai calculou que, se ele coletasse as escamas que Little Grain havia derramado, provavelmente poderia ser transformado em um artefato mágico ofensivo decente. Um grito claro pode ser ouvido, como se fosse o choro gentil de uma jovem fênix. A luz vermelha no ar se intensificou e até a temperatura parecia ter subido muito. Com Little Red como centro, parecia que um pequeno sol estava nascendo lentamente. A enorme chama devorou rapidamente o ruivinho, e o contorno de um pássaro podia ser vagamente visto. Ele batia suas asas, e a chama parecia ter uma natureza extremamente espiritual enquanto lentamente se retraía e se ligava aos 2 lados de suas asas. O pássaro parecia ter nascido das chamas do sol, e até suas asas pareciam ter a forma de chamas. Limbai notou que o corpo de Little Red era muito maior do que antes. Mais importante ainda, havia algumas novas penas crescendo nas penas da cauda. As penas recém-crescidas eram extremamente lindas. Luzes douradas e vermelhas se entrelaçaram, como se uma chama tivesse sido marcada nelas. Eles eram deslumbrantes e atraentes. As pupilas de Little Red eram vermelhas e ligeiramente pretas. A cor preta em suas pupilas foi gradualmente diminuindo e mudando para o vermelho. Era como um rubi que ainda não havia sido esculpido. Agora, estava apenas começando a mostrar sua glória. Seu pescoço também ficou mais fino e comprido. Quando abriu as asas, trouxe consigo uma corrente de ar quente. As chamas crescentes pareciam ser capazes de queimar tudo. Little Red agora parecia um pássaro vermelhão. Aquele que mais mudou deve ser Little Black. Afinal, Little Black veio último e seu nível de cultivo também foi o mais baixo. Para não deixá-lo ficar muito atrás de Little Grain e Little Red, Limbai já havia transmitido muitas vezes. Desta vez, também foi aquele que recebeu mais cultivo. Seu corpo cresceu muito e seu casco de tartaruga ficou mais grosso e pesado. Estava coberto com padrões antigos. Limbai olhou para ele com cuidado. Estava entrecruzado e disperso, e distribuído de maneira muito irregular. Dava às pessoas a sensação de que era como um mapa. Quanto mais Limbai olhava para ele, mais ele sentia que era semelhante. No entanto, as bordas da casca ficaram um pouco embaçadas e os padrões pararam por aí. Ele imaginou que quando a próxima evolução viesse, os padrões se estenderiam e ele seria capaz de vê-los com mais clareza. Ele tentou mover Little Black,
usando energia espiritual. Lin Bai ficou imediatamente pasmo. Embora Little Black tivesse ficado muito maior, seu peso superava em muito sua imagem. Se ele jogasse Little Black para fora, aqueles que não estavam de guarda provavelmente ficariam gravemente feridos. Lin Bai tentou usar as escamas anteriores de Little Green para arranhar as costas da tartaruga. Ele não podia nem deixar uma marca. Foi o suficiente para mostrar que a defesa do casco da tartaruga de Little Black era suficiente para bloquear o ataque de um grande mestre. Little Black também aprendeu uma habilidade muito prática. Ele usou seu próprio corpo como domínio e abriu um escudo protetor. Todas as criaturas lá dentro, incluindo ela mesma, não seriam prejudicadas. Pode ser usado tanto para ataque quanto para defesa. Também pode ser usado como uma arma escondida. Poderia até se esconder diante do perigo. Isso era simplesmente muito conveniente. Era equivalente a Lin Bai ter outra habilidade para salvar vidas. Faria maravilhas em momentos críticos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.